Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita bem fácil. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de pão. Um pão que eu faço com aveia, que meu filho gosta bastante, então eu vou ensinar para vocês. Eu vou precisar de 2 ovos. Eu vou precisar de 2 xícaras, aliás, de leite morno, tá? Eu faço assim, pego uma xícara, se tiver o leite em temperatura ambiente, eu pego uma xícara, eu coloco 30 segundos no micro-ondas e a outra, se tiver temperatura ambiente, não precisa, senão você coloca 30 segundos no micro-ondas cada xícara. Uma tampinha desse fermento, que é aquele fermento de pão, esse eu compro na padaria. Mas aquele sachêzinho, tá? Eu pego uma tampinha desses que vem o fermento, né? Pra bolo, daí eu faço a medida aqui, tá? Aliás, são 2 ovos, são 2 tampinhas. Tá? Então depois eu coloco na descrição cada ingrediente. Então são 2 tampinhas desse fermento para pão. Aí como o leite tá morninho, eu dissolvo aqui um pouquinho. E agora eu já vou colocar, né, a outra xícara de leite. Pode colocar primeiro os líquidos, depois os sólidos. Agora são meia xícara, né? Eu pego esse copo aqui, mas são mais ou menos meia xícara de óleo, tá? É legal essa receita que fica um pão bem fofinho e vai poucos ingredientes. E ele é bem simples de fazer. Agora eu vou colocar 2 ovos. Bem legal a gente fazer, né, nessa época de quarentena. Assim distrai, já coloca a nossa energia em alguma coisa boa, né? Coloco uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de açúcar, ó. Uma pitadinha de açúcar, tá? Se quiserem um pouquinho mais docinho, pode colocar mais uma pitadinha. Eu coloco pouco açúcar e pouco sal. Aí agora só dá uma mexidinha. O trigo você pode colocar de 1 quilo a umas 700 gramas, 800 gramas. Você vai dosando. Se ele já parar de desgrudar, você não precisa colocar muito. Eu uso menos de 1 quilo. Aqui eu peguei essa farinha de aveia, que eu gosto de colocar sempre. Pode ser farinha, pode ser em flocos. Fica bem gostoso, ó. Tem uns 2 dedinhos aqui. Você pode colocar, se quiser colocar uma xícara também, não tem quantidade certa não. Se não quiser, não gostar de aveia, não quiser colocar, eu gosto de colocar porque fica mais nutritivo, como eu falei, né? Já não fica só a farinha de trigo. Então eu vou colocar a farinha de aveia. Você pode escolher a quantidade, tá vendo, né? Coloquei bem pouquinho, então vai ficar ainda bem mole. E agora eu vou completar com o trigo. Aqui eu tenho 1 quilo de trigo, mas eu vou colocar, acho que vai precisar de umas 700 gramas. Não precisa tanto, não. Como eu coloquei a farinha de aveia, né? O restante eu completo com a farinha de trigo.
É só você ir mexendo. Eu gosto de primeiro dar uma boa mexida, né, nos ingredientes. Pra misturar bem, pra depois ficar mais fácil de sovar a massa. Ela já vai ficar lisinha mais rápido. Ó, tá vendo? Eu vou colocando o trigo. Vou colocar mais aqui. Como eu falei, aqui eu tenho 1 kg de trigo. Mas eu tenho usado umas 700, 800 gramas de trigo. Não tô usando 1 quilo, não. Agora eu já vou colocar aqui a massa na mesa pra gente começar a sovar. É um pão bem rapidinho. Eu gosto de fazer que ele é bem simples. Não tem muito trabalho. E já é uma terapia, né, pra gente. Eu gosto muito de fazer pão, sempre gostei. E eu gostei dessa massa, que ela é bem rápida. Ó, tá vendo? Ainda tá molinha, né? Mas aí você vai sovando. Coloca sempre o trigo embaixo, né? Pra não grudar tanto, pra não te dar trabalho. Se grudar, você vem com uma faquinha, dá uma limpadinha na mesa. E coloca mais um pouquinho de trigo. Vendo? Ela tá já começando a desgrudar. Quando começar a desgrudar, você já não precisa colocar mais trigo. Porque daí não fica uma massa pesada, ela fica uma massa bem leve. Eu usei a farinha de aveia, né? Já dá uma... diminui um pouco, né? A quantidade de trigo. Você vem sovando a massa. Ó, ela já tá ficando mais lisinha e já parou de grudar. Eu gosto que é uma massa muito rápida, não dá trabalho. Eu gosto de coisa que não dá trabalho. Vê que tá grudando ainda, pode só forrar assim de trigo, que daí você não precisa colocar tanto trigo na massa. E ela fica muito fofinha. Eu gosto bastante dessa receita. Aí o que eu tenho feito? Eu sovo um pouquinho a massa, daí eu cubro ela. Tem que ir misturando até você ver que ela parou de grudar, né? Aí você cobre essa massa aqui. Vendo? Já sovou. Sovou um pouquinho, ó, como ela é bem molinha, tá vendo? Que ela tá uma massa bem molinha. Depois o pão fica bem fofinho. Eu vou agora deixar ela descansar aqui um pouco. Posso deixar descansar uns 10, 15 minutos. Depois eu venho, sovo de novo a massa. Deixa eu colocar assim pra vocês. Tá? Vou deixar descansando aqui, vou cobrir. E depois a gente sova mais um pouco. Se você quiser cobrir, pode cobrir com a própria tigela, né? Deixa ela aqui quietinha descansando. Depois, quando você vir, ela vai estar maior. Ó, aqui eu deixei a massa descansando uns 15 minutos, tá? Vendo como ela já tá mais fofinha, ó, já cresceu um pouco. E aí eu vou sovar de novo, ela tá bem leve. Ó, ela ficou bem levinha, aí eu vou sovar mais um pouco.
tá? Porque quanto mais a gente sovar, mais fofinho depois o pão fica. Ó, como ela já tá bem macia. Eu particularmente adoro sovar massa, tá vendo como ela já não gruda mais? Porque já tá... Pode só polvilhar um pouquinho de trigo, se quiser. Aí vai sovando. Eu gosto, eu acho que é um exercício bem gostoso de fazer. É sovar a massa. Então, se você quiser, você pode sovar bastante. Né, com criança em casa, pode pedir para as crianças te ajudar. Eu, às vezes, eu peço, quando meus filhos querem, né? Eu peço para ajudar, porque assim eles já vão aprendendo também a fazer. Meu filho mesmo, eu sempre peço para ele me ajudar, aí ele já gosta de cozinhar. Ele tem 14 anos, mas algumas coisas ele já sabe fazer, já me ajuda. Principalmente quando eu faço panqueca, ele ajuda. Ó, pode, né, sovando a massa, como ela fica uma massa bem homogênea, bem lisinha. É o que eu falei, quanto mais sovar, mais o pão fica bem fofinho. Se quiser, você pode fazer esse descanso umas 2 vezes, né? Deixa descansando, depois sova mais um pouco. Aqui eu já vou sovar bem e já vou colocar na forma. Se ver que tá grudando alguma coisinha, você pode colocar mais um pouquinho de trigo, poder sovar sem ficar grudando. Agora aqui, pra untar, vou colocar uma gotinha de óleo. Vou colocar numa forminha assim, transparente, que daí dá pra vocês verem bem. Geralmente não gruda não, viu? Eu ponho só essa gotinha de óleo. Já dá pra untar, ó. Pega um papelzinho, guardanapo, né? Já unta as 2 formas. Vou fazer 2, que daí um você pode guardar, né? E depois comer. Mas apesar que esse pão aqui vai rapidinho, viu? Como eu falei, tô com meu filho de 14 anos. Rapidinho acaba. Tá, daí agora eu vou deixar ela descansando já na forma pra assar. Aí você pode fazer a forma que quiser. Como fica uma massa boa.
Aí pode dar uma cortadinha. Quiser fazer um charminho no pão. Aí fica da criatividade de vocês. Tá? Porque daí eu vou agora deixar descansar já direto na forma. Aqui, a única coisa que eu vou fazer agora é dar uma pincelada. Eu sem pincel, vou fazer com as mãos mesmo. Só pegar gema e passar. Tá? Pode tirar tem aquela pelinha, né? Nunca põe aquela pelinha, tá? Da gema, porque daí não fica com cheiro de ovo. Pega a gema, fura, só passar aqui no pão. A geminha, tá? Só passa, se vocês tiverem pincelzinho, pode passar com pincel. Eu passo com as mãos mesmo, que é mais rápido, né? Mais prático, eu gosto de... Como é pra usar as mãos, né? Estou usando as mãos. Vamos lá. Tá? Deixa bem passadinho, porque aqui fica um douradinho bem bonito. Quando coloca a geminha. E agora eu vou deixar ele crescendo novamente, tá? Depois que crescer, vou deixar agora crescer uns 20 minutos, se quiser deixar meia hora, depois é só levar no forno. É colocar um papel alumínio em cima, tá? Se você tiver não tiver papel alumínio, pode ser um pano de prato bem limpinho. Tá? Se não tiver, pode colocar um plástico, aquele plástico filme, deixa ele bem tampadinho, que assim já ajuda a descansar o pão e ficar bem fofinho. Bom, só não esqueçam de ir olhando pra não grudar. Vendo que já tava começando a grudar, tá? Se tiver... Ó, agora já cresceu bem. O pão eu vou colocar pra assar. Vou colocar na temperatura 200 graus. Vou colocar a princípio uns 40 minutos. E depois eu vejo se os 40 minutos foi suficiente e conto pra vocês, tá? Pra assar. Ó, tá aí, o pão tá pronto. Ficou bem douradinho. Ficou pronto em 45 minutos, mas vocês sempre vão olhando, né? Depois de uns 35 minutos, 40, pra ele não queimar. Cortando aqui, só pra vocês verem como tá. Tá quentinho. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, ó, pãozinho pronto, bem fofinho. Eu gosto que ele fica com essa casquinha assim, bem crocante, e o restante ele fica bem fofinho. Tá aí. Então, sempre que quiser comer, se for no outro dia, aqui em casa eu pego, ó. Eu pego, corto a fatia, aqueço no micro-ondas, ele fica bem gostoso. Quem quiser comer frio também pode. E é isso, espero que vocês tenham gostado, façam e desfrute desse pãozinho bem gostoso. Até mais, beijinhos!